Nesse vídeo nós vamos falar sobre a responsabilidade da produção de conteúdo. Fica com a agência ou com o cliente? E por que que, de fato, na minha visão, o cliente tem que produzir o conteúdo e não a agência? Bom, você pode pensar que talvez pô, eu sou social media, eu sou uma agência de conteúdo, esse é o meu trabalho. Então, para que o cliente vai me pagar? Eu vou desenvolver esse raciocínio com você nesse vídeo, tá bom? Mas você tem que pensar que existem muitos problemas que você produzir o conteúdo para o seu cliente podem gerar e que talvez você não esteja vendo e que talvez sejam os motivos que estejam fazendo você não conseguir ter resultados, por exemplo. Então, por exemplo, você nunca vai conseguir produzir o conteúdo melhor que o seu cliente, porque o conhecimento é dele, a base é toda dele, ele que detém esse conhecimento, é ele que sabe o que ele faz ali. O seu conteúdo pode ficar sempre sendo comparado com conteúdos de IA, porque de fato hoje em dia você vai precisar usar IA para poder expandir um pouco mais e fazer pesquisa e etc. Mas com a comoditização do conteúdo, né? Meio que qualquer pessoa vai poder produzir um conteúdo assim como você produz também. Então, se você é uma agência de conteúdo e vamos supor que você encontre clientes assim, mesmo assim você vai ter dificuldades com o seu conteúdo porque ele vai aparecer com o de todo mundo. Existe o outro problema também, que você não consegue dar singularidade para as coisas que seu cliente faz, você não consegue colocar um método, colocar uma coisa diferente, porque esse tempero, essa coisa diferente do conteúdo só pode ser feita pelo próprio cliente. Então a gente vai desenvolver esse raciocínio aqui nesse vídeo, mas antes, se você já gostou dessa ideia, se inscreve aqui no canal, também deixa o seu like aqui, se você já estiver gostando da ideia, para você poder receber os próximos vídeos também, tá? Vamos lá. O que eu penso sobre essa questão de conteúdo, de quem tem que produzir e da onde que veio essa ideia? Principalmente, desde muito antes, né, eu sou copywriter de ofício, então desde muito antes que eu já tive que produzir para muita gente, já tive que fazer muita coisa, eu trabalhei com um expert famoso, que é aquele cara que não tinha tempo para nada, então você tinha que fazer tudo para ele, porque ele era a estrela do projeto. Eu tive sempre essa dificuldade na parte de produzir conteúdo para outras pessoas, não na minha visão por falta de capacidade, tá? Porque eu me considero uma pessoa muito capacitada para isso. Mas porque, cara, aquela coisa que dá o diferencial para o conteúdo, só o teu cliente pode colocar, só ele pode desenvolver, porque isso soma os sucessos, os fracassos, o ponto de vista, a forma que ele vê, aquela coisa que ele aprendeu lá quando ele começou. Então eu sempre tive uma certa dificuldade com isso, no sentido de, pô, eu fazia, ficava bom, o cliente gostava, mas eu sentia que ainda faltava uma coisa. E essa coisa eu comecei, né, a poder perceber em projetos que eu trabalhava com especialistas que produziam o próprio conteúdo. Então, o ponto de vista aqui que eu quero trazer para você é que assim, o grande ponto central mesmo que você seja muito bom, que você domine pesquisa, que você domine conteúdo, que você domine as técnicas de conteúdo, que você domine storytelling, que você domine usar a inteligência artificial para produzir isso, que você tenha a melhor skill do mundo, você ainda vai estar abaixo do potencial do teu cliente na produção de conteúdo, porque ele vai ser melhor que você ainda assim. E isso, para mim, é um grande problema. Isso para mim é uma coisa que se torna ruim na minha visão. Porque imagina você ter que fazer todo esse esforço, você colocar tudo isso e você ainda ficar abaixo do teu cliente. Até porque a única responsabilidade do cliente em um projeto, desses, principalmente no mercado digital, é a produção de conteúdo, o resto toda a agência faz. Né? A agência vai fazer, vai entregar. Então, depois de ter trabalhado com muitos especialistas, de ter passado por muitos projetos, ter feito calls de pesquisa de 3, 4 horas, de ter pegado briefings preenchidos com mais de 80 perguntas, eu cheguei à conclusão que é impossível que eu consiga produzir conteúdo melhor que o meu cliente. Isso não quer dizer, não diz respeito a mim, porque eu sou ruim, mas diz respeito a como o mercado está se comportando com questão de conteúdo. Aí você vem para o segundo ponto crítico dessa coisa, que é a inteligência artificial, o advento da inteligência artificial, ele está democratizando, ele está popularizando demais a produção de conteúdo. Então, cada vez mais nós precisamos que os especialistas sejam de fato especialistas, que os especialistas de fato mostrem coisas diferentes. Porque o conteúdo, principalmente se for um conteúdo quente, né, um conteúdo de momento, meio que quase todo mundo vai ser igual, você vai ter um ponto de vista. Então, o que separa o ponto de vista? O que separa a forma que essa pessoa enxerga esse assunto? O que separa a experiência que essa pessoa já teve com tal assunto? Então, vamos supor que você esteja fazendo um conteúdo sobre X assunto e tem 10 pessoas que são especialistas nisso. E tem 9 copywriters escrevendo para esses outros especialistas o próprio especialista está escrevendo. Esses copywriters não têm uma experiência, a não ser que sejam nichados para aquilo, mas
nunca vão ter igual especialista, não vão ter vivido todas as experiências que esses clientes viveram. Então, logo, ele vai conseguir colocar a parte técnica, vai conseguir colocar os elementos de narrativa, os elementos de conteúdo, os elementos de atenção, os elementos de retenção, mas aquela coisa para dar a diferenciação só vai conseguir ser feita pelo próprio especialista, porque ele vai olhar para aquele assunto e vai falar, pô, cara, lá em 2012, quando eu estava me formando, eu passei por essa situação aqui, deixa eu colocar isso aqui dentro do conteúdo. É exatamente esse simples detalhe que coloca e diferencia. Se não precisasse ter diferenciação no conteúdo hoje em dia, seria muito mais fácil, entendeu? Eu acho que vai talvez mudar a cor aqui do vídeo, porque eu tô com a luz natural aqui e tá ficando nublado e ficando sol, mas não tem problema. Por isso que eu gosto de fazer vídeo pro YouTube, a gente pode parar, pode falar. Então, como hoje existe uma exigência em parte de conteúdo, porque a atenção está cada vez mais cara das pessoas, está cada vez mais dividida, as pessoas têm cada vez menos foco nas coisas e menos atenção. Se isso é um ponto de dificuldade para as pessoas, então o que faz eu ter a atenção da pessoa ser diferente? Eu ter opiniões diferentes. Então você não vai conseguir passar isso para o conteúdo. Então a agência produzir conteúdo, o social media produzir conteúdo, o copywriter produzir conteúdo, na minha cabeça, na minha visão, só não funciona, principalmente por conta disso, que você nunca vai ser igual ao especialista, porque o que dá tempero pro conteúdo são as experiências pessoais, e porque o mercado é exigente com os conteúdos. Então você tem que ter uma diferenciação. Porque se você não tem essa diferenciação, tu pode ser o maior copywriter do mundo, irmão. O teu conteúdo vai flopar, ou vai ser igual ao dos outros que também usaram skills do cloud, que também pegaram e fizeram pesquisa, que fizeram as coisas. A única coisa que dá diferenciação para um conteúdo hoje em dia é um ponto de vista diferente, uma coisa para chamar de seu, um nome, uma forma de ver, um mecanismo. São as únicas coisas. Então, você tem que se atentar a este detalhe porque isso é muito importante. Aí a gente vai para um cenário, por exemplo, Priscila Zilo, coproduziu os maiores especialistas do Brasil, tem uma empresa multimilionária, é uma das especialistas em coprodução, lançamento, empresa, negócios digitais que eu mais respeito e que o mercado respeita também. Ela fala que produzir conteúdo é coisa de especialista, inclusive ela produz o conteúdo dela, entendeu? Então, quando eu vejo em escalas grandes, por exemplo, o Wendel Carvalho, que é um cara que faz muito volume, Érico Rocha, Priscila Zilo, é óbvio que eles não produzem 100%, mas eles produzem a maioria das ideias, os vídeos eles gravam, eles pensam. Tudo passa por ele. Pedro Sobral, cara, tem um time de conteúdo ali para trazer ideias, mas ele coloca o tempero dele, ele grava, ele faz os roteiros. Então, não dá para você pegar e fazer isso porque você vai ter um outro problema aqui, que é você vai ter pouca linha argumentativa com o teu cliente sobre essa questão do conteúdo, porque você não vai conseguir trazer um diferencial super grande. Pô, se você falar de viralização, beleza, viralizar, qualquer um consegue fazer outro viralizar. Mas você poder conseguir fazer, por exemplo, um roteiro de YouTube e ficar bom, o teu cliente gravar e a coisa rodar, você escrever palavra por palavra, entendeu? Vídeos mais longos, conteúdos mais densos. Isso tem que partir da experiência pessoal do seu cliente também. Eu não tô falando que ele vai ter que fazer tudo, eu não tô falando que ele tem que ser. Eu tô falando que a parte de, pô, eu vou gravar o roteiro, essa coisa, tem que ser dele. Agora, onde que entra a agência de conteúdo? Um social media, um copywriter? Na parte estratégica da coisa, que é você explicar para o teu cliente quais são os tipos de conteúdo, como você enxerga conteúdo. Exemplo, eu, Felipe, enxergo conteúdo como? Com 3 tipos de conteúdo: compreensão, singularidade e polarização. Compreensão para você mostrar que compreende o problema do teu cliente e que você entende a dor dele, com palavras e frases e contextos reais que acontecem no cotidiano dele, que quando ele enxerga aquele conteúdo, ele percebe que, pô, você está narrando uma parte da vida dele, e é diferente de falar assim, você sofre com esse problema? Não, é você colocar a frase, igual donos de agência. Se eu fizesse um conteúdo assim, para donos de agência, eu sei que você está cansado de ter que cobrar R$1.500 ainda a ter que aguentar um cliente que acha que paga esse valor e é dono da sua vida. Todo dono de agência já passou por isso. E é uma situação que já saiu da boca dele, então ele se identifica, então ele entende que há compreensão do problema dele pela minha parte. Polarização é você atacar uma fatia do mercado, um lado do mercado, um costume do mercado, para que você junte e crie forças com os seus aliados. Você declara os inimigos e logo quem é inimigo daquele lá é o seu amigo, entendeu? E depois, por fim, a parte de singularidade, que é o que é singular naquilo que você faz, o que é único, o que só você faz, que é aquele conteúdo que você consegue gerar uma sensação de que só pode ser comprado de você. Quando você consegue colocar a sensação de singularidade nos seus conteúdos e dos seus especialistas, logo as pessoas enxergam e falam, cara, beleza, eu não vou nem comparar preço, eu não vou nem fazer call com outra pessoa, porque, cara, isso aqui só ele apresentou. Só ele tem esse método. Exemplo, agência produtizada.
Produção de serviço eu que inventei? É óbvio que não. É óbvio que não. Muitas pessoas fazem. No Brasil, nem tantas, mas no mercado americano, muita gente faz. Agora, da forma que eu faço, agência produtizada, com as minhas experiências, a minha forma de fazer, o meu ponto de vista sobre esse negócio, depois de ter feito e vendido várias, ter tido resultado, ter tido fracasso, isso só pode ser comprado de mim. Então, por exemplo, você vai chegar para um cliente e vai explicar isso. Você vai pegar a sua trinca de conteúdo e explicar. Eu imagino o conteúdo assim. Então, eu não imagino o conteúdo topo, meio e fundo de funil. Eu imagino o conteúdo compreensão, singularidade e polarização. Aí você vai explicar, você vai dar as ideias do roteiro, você vai mostrar para ele como que ele pega referências, você vai trazer referências para ele de como gravar, de como fazer, de outro mercado, de outro país. E aí é onde entra a parte estratégica da agência de conteúdo, do social media, de um copywriter bom, entendeu? Então o que eu penso sobre conteúdo se baseia em tudo isso. De que a atuação que uma agência de conteúdo, que um social media, que um copywriter tem que ter nessa parte de conteúdo é essa. É de ser uma peça estratégica nessa produção. De saber olhar e ver, ó, de falar assim, aí você analisar. O cara gravou o vídeo e fala assim, irmão, tá muito robótico, grava mais assim. Ó, grava então no carro, grava quando você estiver correndo, grava quando você for pra academia. É você dar esses toques pro cliente. Não é você escrever palavra por palavra e fazer ele gravar num roteiro bonitinho. Você não vai conseguir ser melhor que ele. Esquece isso. Não importa o quão bom você seja, tá bom? Então eu penso que você tem que ter essa visão, porque senão você vai estar sempre correndo atrás do resultado de uma maneira desfavorável para você, porque você não vai conseguir ser melhor que o teu cliente. Aí você vai cair naquela competição assim, ó, teu cliente vai lá, vai gravar um vídeo e fala assim, aqui ó, eu gravei, funcionou, o seu não funciona, ele vai te demitir. Sendo que você devia ter deixado claro desde o primeiro dia que, cara, eu não produzo conteúdo, igual, eu tenho uma implementação na minha agência, para donos de agência, que eu estruturo o perfil do Instagram da pessoa, do dono de agência. E qual que é a única coisa que eu não faço? Eu escrevo a carta de vendas da bio, o vídeo de vendas, as ideias de destaque, de fixado, mas eu não faço conteúdo. Eu dou as ideias de conteúdo, explico para ele como que ele tem que pensar conteúdo. E a gente faz isso junto, eu dou opiniões, feedback sobre o conteúdo. Mas eu não faço. Por quê? Porque quem é melhor que o próprio dono de agência para falar sobre os problemas que ele já resolveu, sobre o método dele. Entende? Então isso tem que ser esclarecido desde o dia 1 com o seu cliente, para que você não sofra com isso. Para que isso seja uma coisa mais tranquila para você. Porque a parte de conteúdo tem que ser do especialista. E aí você tira esse peso de você. Porque, cara, se você estiver falando de projeto digital ainda, cara, a única responsabilidade do especialista é, se ele tem um bom coprodutor, é produzir conteúdo, entregar aula, entregar mentoria e produzir conteúdo, produzir store e repetir. É só isso. Então, cara, se ele não puder fazer nem só isso, que é o único trabalho dele, para que serve o especialista? Vamos criar clones de IA, então. Vai ser melhor. Inclusive, você pode usar até esse argumento para você poder falar com um especialista que não quer gravar. Então, Felipe, eu que sou agência de conteúdo social media e copywriting, o que eu faço? Isso que eu te falei. Atue de uma maneira estratégica. Não venda que você vai escrever conteúdo. Venda que você vai fazer o conteúdo dar certo. Com as referências que você vai trazer, com a ideia de conteúdo, linha de conteúdo que você tem, né? Então, a forma que você pensa conteúdo, se é topo de funil, se é viralização, se não é, se é fundo, se é meio de funil, o jeito que você fala, eu falo do meu jeito, da Trinca CPS, entendeu? As referências de conteúdo, a forma de gravar, analisar os conteúdos do cliente, trazer referências de fora, como ele deve produzir, como ele deve fazer. É assim que você vai atuar de maneira estratégica. E, óbvio, você não pode vender só conteúdo, tem outras coisas a mais que você também tem que trazer. A parte de trazer esse conteúdo, converter esse seguidor, esse conteúdo em uma pessoa mais quente para poder fazer uma venda, para poder gerar lead. Então, é esse trabalho que você tem que fazer. Então, em resumo, o que eu faria se eu fosse agora uma agência de conteúdo? Eu criaria uma implementação focada em conteúdo, sim, né? Mas que também estivesse atrelada a gerar conteúdo para gerar venda. Você não pode trabalhar só vendendo conteúdo. Porque conteúdo, beleza. Eu garanto para você que qualquer pessoa que estude um pouco e não seja um acéfalo vai conseguir viralizar um vídeo. É muito simples hoje em dia de uma pessoa. Você consegue fazer uma pessoa viralizar um vídeo, 2 vídeos. Agora, como você vai converter essa atenção em venda? Porque é a parte mais importante. Você vai chegar lá, a não ser que o teu cliente seja dos mais vaidosos, mas tipo, você chegou lá, ele teve 1 milhão de views, aí agora ganhou 20 mil seguidores e não tá caindo venda, tá fazendo 10, 20 mil no perfil, e aí? Ele vai te demitir do mesmo jeito. Então você não pode focar só no conteúdo. Então eu criaria uma implementação que entregasse sim estratégia de conteúdo, entregasse um acompanhamento ali, né, um aconselhamento, os roteiros, as ideias, o roteiro diga assim, né, ó, faça um vídeo sobre isso. Esse vídeo é para esse tipo de conteúdo, é uma polarização. Então tem 5 ideias polarizadoras aqui do teu nicho, grava essas ideias. E aí você pode gravar essa nesse jeito aqui, você pode gravar essa nesse fundo aqui porque é compatível com o cenário do mercado. Essa você faz no carro, você faz na academia, grava, faz isso. Ó, gravou, faz uma análise do vídeo, pá. E aí você vende o próximo passo, que é o que o cliente quer no final do dia, que ele quer o dinheiro também. Então, assim, ó, eu vou fazer esses conteúdos, essa estrutura de conteúdo, essa teia de conteúdo para você, eu vou te entregar essa implementação pronta, toda uma base de conteúdo para gerar audiência qualificada para você, e eu vou te entregar também uma construção do seu produto, de uma oferta, e depois como que você vai vender. Então você vende uma implementação que o core business é o conteúdo, mas você entrega o conteúdo
conteúdo, uma criação de um produto e depois a venda desse produto. Como que você vai fazer esse produto vender todos os dias? Porque aí você amarra todas as pontas. Você gera audiência, você constrói um produto e você também faz a venda para o cliente. Aí não tem como esse cliente largar. É o que eu faria. Se eu fosse você, eu criaria uma implementação como essa e aí venderia isso para os clientes. Você vai ver que você vai começar a ter muito mais resultado e vai dominar muito mais os projetos. Se você gostou disso e quer se aprofundar um pouco mais, você precisa conhecer a minha implementação. A implementação agência produtizada, que é uma implementação onde você vai descobrir como transformar os serviços personalizados da sua agência num serviço produtizado de 10 mil ou mais. Com começo, meio e fim, escopo fechado, entregáveis definidos, prazo definido, entregáveis claros, né? Um produto, como que você transforma o seu serviço num produto. Como que você vai construir o seu perfil vitrine no Instagram, então como que você se posiciona de uma maneira que você atrai o seu cliente ideal com uma estrutura mínima viável de conteúdos e de estrutura de perfil, para você não precisar virar influencer nem depender de Reels viral, e como que você ativa o funil de aquisição para poder gerar leads qualificados para a tua agência. Então, essa é a implementação onde eu te acompanho, implemento isso com você, né, para que você possa ter esses resultados. Se você quiser isso, é só clicar aqui no primeiro link da descrição, né, você vai acessar a minha página e vai conhecer os detalhes por lá. No mais, comenta aqui o que você achou do vídeo, se você tem alguma ideia de conteúdo, e se inscreve no canal, deixa o seu like também, que isso me ajuda a alcançar mais pessoas e também ajuda a recomendar os vídeos para você também. Se você gostou desse vídeo, espero que a gente possa se encontrar no próximo aí. Tamo junto!